começou, relatos sobre agressões a gays, lésbicas e transexuais têm aumentado nas redes sociais, assim como demonstrações de intolerância política motivada pela escolha de candidatos por eleitores. Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas traz dados dessa situação. O estudo da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas mostra que os comentários sobre agressões por motivação política geraram 2.700.000 postagens desde que o segundo turno começou, contra 1.100.000 nos 30 dias anteriores à eleição. Essas postagens repercutem denúncias de agressões que circulam nas redes ou são notícias nos jornais. É o caso do capoeirista Moa do Catendê, fundador do grupo de afoxé Badauê, assassinado com 12 facadas após uma discussão num bar em Salvador. Segundo testemunhas, inclusive o dono do bar, ele defendia o voto no PT e foi morto por Paulo Sérgio Ferreira de Santana, eleitor de Bolsonaro. O assassino confessa o crime, mas nega que o motivo tenha sido divergência política. Diz que matou Moa por ter sido xingado. Há comentários também sobre relatos de agressões a gays, lésbicas e travestis, agressões físicas e verbais. Muitos da comunidade LGBT dizem nas redes que são vítimas de ameaças e xingamentos por parte de eleitores de Bolsonaro. Em Porto Alegre, uma jovem foi agredida por 3 homens. Ela tinha colado na bolsa um adesivo com a bandeira do movimento LGBT, onde havia a inscrição "Ele não". Os agressores marcaram o corpo dela com uma suástica, usando um canivete. O delegado afirmou que a vítima disse em depoimento que foi um caso de homofobia. Ao jornal Folha de São Paulo, o diretor do departamento da Fundação Getúlio Vargas, que produziu o estudo, Marco Aurélio Rudiger, diz que o gráfico registra relatos de agressões contra partidários de Bolsonaro também. Ele disse que o discurso do ódio é generalizado, assim como as ações, e que basta ver o atentado que Bolsonaro sofreu. A condenação a esse tipo de comportamento contra pessoas LGBT ou agressões por intolerância política é geral. Já surgiram iniciativas na internet para mapear as denúncias e checar a veracidade. É o caso do site Vítimas da Intolerância, organizado pela entidade Open Knowledge Brasil. Há outras iniciativas do gênero. Depois do assassinato de Moa do Catendê, o candidato do PT, Fernando Haddad, condenou anteontem todo tipo de violência. Veja bem, nós estamos conversando com todas as forças que queiram conter a barbárie, que está escalada no país. Nós temos que botar um fim nessa violência. É demais o que está acontecendo. O candidato Jair Bolsonaro também repudiou a violência e ontem disse que dispensa o voto de eleitores que cometem tais atos. Dispensamos esse tipo de voto. Não queremos a violência. E quem quer que seja, tenha votado em mim ou não, cometeu um crime, vai ter que pagar. Em editorial hoje, o jornal O Globo condenou o clima de ameaças, intolerância e agressões. E em relação à manifestação dos candidatos, disse que, abre aspas, agem de forma correta porque a omissão equivale a dar um sinal verde a quem será governado de que essas manifestações são legítimas. Nunca são. É preciso ter consciência de que o preço a pagar será muito alto. O descontrole social decorrente da violência disseminada é extremamente arriscado, corrosivo para qualquer governo. Eleição não é unção. A legitimidade do poder político só acontece quando o eleito consegue se impor como líder em um ambiente pacificado e democrático. Não deve interessar a ninguém seguir um caminho diferente. Fecha aspas.